aqui. Aí no finalzinho da aula eu faço aqui a chamada com vocês. Jonas, qual é a página do conteúdo? Eu tinha comentado de manhã, está na apostila 3, aquela parte de Idade Média. Tem Idade Média Ocidental, Idade Média Oriental. De cor, assim, eu não vou lembrar qual é a página, não. Tá? Mas vai falar a parte da Idade Média, povos bárbaros. Tá bom, querido? Eu não estou com um livro aqui perto de mim, não, mas... Página 152 aí, ó. Quem tiver com dúvida, tá, Vitor? Se você não quiser escrever e você preferir, né, fazer a pergunta ligando o microfone, tá permitido, tá? Sem problema. José, livro 3, viu? Então, vamos lá. Estávamos falando na aula anterior, tá? Só para vocês entenderem, nós estávamos falando sobre a questão dos povos germânicos, tá? Dos povos bárbaros, falando da ideia aqui da Idade Média, tá bom? Essa Idade Média, ela é dividida aqui em alta, baixa, Idade Média. Essa parte que eu estou explicando para vocês é a parte da Idade Média Ocidental. A parte da Idade Média Oriental, ela é um outro capítulo aí na apostila de vocês, do volume 3, tá bom? Falamos dos povos germânicos, falamos da sua organização. E falamos que foram esses povos germânicos que acabaram, como vocês dão uma olhada no mapa aí, ó, invadindo e conquistando o que a gente chama de Império Romano do Ocidente. Vocês vão estudar mais na frente, quando vocês terminarem a parte de Roma, vocês vão ver que o Império Romano, lá no ano 395, ele vai ser dividido em duas partes. Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma. Vocês vão perceber que o Império Romano do Ocidente, ele não vai resistir às invasões germânicas, ao contrário do Império Romano do Oriente, que é essa parte verde, com a capital em Constantinopla. Tá bom? Então, nós vamos ter dois impérios, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. E dos dois impérios, conforme o mapa mostra aqui, ó, apenas o Ocidente não resiste às invasões germânicas. Então, essa parte ocidental é justamente nessa região que vai acontecer o feudalismo. O Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla, ela só vai ser conquistada quase 1000 anos depois. Por isso que a Idade Média, pessoal, é justamente essa ideia. É o intervalo da queda do Império Romano do Ocidente até a queda do Império Romano do Oriente. O Vitor está perguntando, pode acompanhar e fazer anotações a partir daquele arquivo? Claro, Vitor. Aquele arquivo lá, ele vai ajudar você a ter um roteiro para a aula, pode fazer as observações. Mas boa parte do que eu estou falando, eu coloquei lá no arquivo, tá, querido? Pode seguir para ficar fácil para vocês aí ir acompanhando. Aí nós vamos fazer assim, hoje eu vou dessa aula, né, de povos bárbaros e feudalismo, aí na semana que vem de manhã eu dou uma aula normal, e aí a aula da tarde eu deixo para a gente só revisar e tirar a dúvida do que já foi dado, beleza? Vamos lá. Então, vamos falar aqui do feudalismo. Como eu falei para vocês, feudalismo, ele é um modo de produção. Olha só, ao longo da história, nós vamos ter vários modos de produção. Lá na pré-história, que nós já estudamos, o modo de produção ali é chamado modo de produção primitivo. O trabalho, ele era familiar, as pessoas eram nômades, caçadora. Com o surgimento das civilizações, vai surgir um modo de produção asiático, que foi muito comum às civilizações orientais, Egito, Grécia, Mesopotâmia. Na parte ocidental, Grécia e Roma, nós temos um modo de produção escravista. Lembra? Modo de produção escravista, a base de trabalho era organizado na condição do trabalho escravo. Os escravos não era por questão étnico-racial, os escravos estavam associados à questão de conquista ou à questão de dívida. O feudalismo, que existe apenas durante a Idade Média, o feudalismo ele vai substituir
o modo de produção escravista. Então, o modo de produção escravista, civilizações clássicas, Grécia e Roma. Roma vai ser conquistada pelos povos germânicos, ou seja, o antigo Império Romano do Ocidente, baseado no modo de produção escravista, vai viver um novo modo de produção, que é justamente o feudalismo. Para vocês compreenderem, feudalismo é um modo de produção. Como eu tenho hoje, eu tenho um capitalismo. Você não consegue ver, você não consegue enxergar, você não consegue pegar. Você consegue, de certa forma, né, entender uma situação. Então, isso é um modo de produção. É como a sociedade se organiza, como ela produz, como eram organizadas as relações sociais, como eram organizadas as relações políticas. Então, o que é o feudalismo? Tem dois conceitos básicos, tá? O conceito aí que na parte de baixo, que está sendo cortado na aula de vocês, é justamente assim, ó. Esse é o conceito tradicional. Esse é o conceito que aparece nos livros de história, que fala assim, é um sistema político, foi um sistema econômico, foi um sistema social e cultural que existiu durante a Idade Média. Então, olha só, então o feudalismo, ele é um sistema político, econômico, social e cultural que existiu durante a Idade Média. Essa Idade Média é um período que vai da queda do Império Romano do Ocidente até a queda do Império Romano do Oriente. Essa, galera, é a divisão tradicional. Esse é o conceito tradicional do feudalismo. Sistema político, econômico, social e cultural que existe na Idade Média. Essa outra parte que está aparecendo para vocês, se vocês acompanharem aí, é o conceito, esse conceito é meu, que é um conceito que eu gosto de definir para representar o feudalismo. Então, o feudalismo, ele é um modo de produção. Se ele é modo de produção, ele é político, ele é econômico, ele é social, ele é cultural. Então, ele é um modo de produção baseado na posse e no direito à terra. Então, a palavra feudalismo, ele está associado a um modo de produção baseado na posse e no direito à terra. Então, no mundo feudal, a terra, ela passa a ser o sinônimo de riqueza. Quem tem terra passa a ter o poder. E vocês vão perceber que a terra do feudalismo, ela é a ideia de riqueza, mas essa terra não pode ser vendida, tá bom? E essa terra, ela não pode ser comprada. Pedrão, então como que as pessoas passavam a ter terra? Ou elas ganhavam, eu vou mostrar para vocês como é que elas ganhavam a terra, baseado nas relações de sucerania e vassalagem, ou elas herdavam a terra. Então a terra ou você ganha, ou você herda. Quem tem terra, tem riqueza. Beleza? Olha só, o Igor perguntando, que página, professor? Só consegui entrar agora. A página, se eu não me engano aqui, livro 3, 152, segundo os colegas aí. É a parte da Idade Média Ocidental. Beleza? Vamos lá. Galerinha, seguindo aí, então olha o feudalismo. Ele vai começar aqui, pessoal, no início da Idade Média e ele vai terminar lá no final da Idade Média. Lembra? A Idade Média dividido em alta e baixa Idade Média. Pessoal, se alguém tiver com o microfone ligado, Igor, desliga o microfone para não dar interferência, tá? Aí quando você quiser falar, você liga e me pergunta, para não dar interferência na som. Repete o conceito. O que é o feudalismo? A minha mãe ligou a câmera e tá todo mundo vendo. Além, mãe. Vamos lá, pessoal. Né? O que seria o conceito do feudalismo? Ele é um modo de produção. Agora que apareceu a medida da aula. Eu apaguei. Pessoal, tem gente... Eu vi, Igor... mãe, só que ela apareceu aí. Mãe, eu tô... Ô, Igor, tira o fone, Igor. Calma aí, moço. Tira o fone aí. Eu vou tirar seu som. Desligado. Não, valeu, obrigado aí. Aí, pessoal, o colega está perguntando, né? O colega está perguntando aí qual o conceito. Feudalismo, ele é um modo de produção baseado na posse e no direito da terra. Essa é uma definição. Ou também pode ser chamado de um sistema político, econômico e social e cultural que existiu na Idade Média. Naquele material, ele já tem essas informações. Então, é importante vocês entenderem que o feudalismo ele acontece na Idade Média. A formação e o auge é no período chamado de Alta Idade Média. A partir do século XI, na Baixa Idade Média, eu tenho o processo de decadência do feudalismo. Aí nós vamos ter a introdução de um novo modo de produção, que é chamado de modo de produção capitalista, que é o que nós vivemos até hoje. Beleza? Olha só. Então, para a gente falar em feudalismo, a palavra feudo, né? O que significa a palavra feudo? A palavra feudo significa domínio. Tá? A palavra feudo significa domínio, ou a palavra feudo vai estar associada à ideia de vilas. Ó, os feudos vão se originar das vilas que surgiram lá no Império Romano, após as invasões do quê?
Bárbara, essas vilas eram propriedades rurais. Então, a palavra feudo, ela está associada à ideia de vila. Vila era uma grande propriedade rural, era um latifúndio. Então, isso é importante que vocês entendam. A palavra feudo, ela vem de domínio. Esse domínio era a propriedade. Lembra do conceito? Feudalismo, ele é um modo de produção baseado na posse e no direito e no controle da terra. Tranquilo? Então, olha só. Quando a gente fala no feudalismo, né, nesse sistema político, nesse sistema econômico, você precisa entender uma ideia. O feudalismo, ele vai surgir e vai acontecer apenas na parte ocidental da Europa. O feudalismo, ele acontece apenas, tá, aonde aconteceu o antigo Império Romano do Ocidente. A Rebeca está perguntando, professor, quem comandava o feudalismo? Rebeca, o feudalismo, ele é um modo de produção. O poder aqui vai estar concentrado em quem tinha terra, em quem tinha riqueza. Geralmente, quem aparece com figura de poder político vai ser justamente um personagem chamado de senhor feudal. Eu vou comentar com vocês mais adiante, tá? Então, vamos lá. O feudalismo, ele vai nascer de uma junção de culturas. Quero que vocês entendam. Ele vai nascer de uma junção de cultura. Vou voltar só para vocês compreender aqui, ó. Preste atenção. Essa parte aqui no mapa, pessoal, essa parte aqui, ó, no mapa, ele é o antigo Império Romano do Ocidente. Então, a população do antigo Império Romano do Ocidente vai ser conquistada pelos povos germânicos. Quando os germânicos conquistam essa parte ocidental, nós vamos ter uma fusão cultural. Nós temos valores da cultura romana e valores da cultura, o quê? Germânica. Tá bom? Então, o feudalismo, ele nasce das influências romanas e das influências germânicas. Preste atenção. Quais são as práticas romanas que vai, de certa forma, contribuir para o feudalismo? Eu coloquei aqui a vila, que era a questão do latifúndio, daquela propriedade. O colonato, o que era o colonato? Era a ideia de fixar o homem à terra. Vocês vão perceber que no feudalismo, o homem passa a ser preso à terra em que trabalha. Isso era uma característica de Roma. E também da clientela. Quando falo em clientela, era só você lembrar dos clientes. Lembra que a sociedade romana era formada por patrícios, clientes, plebeus e escravos. Então, essa clientela eram as pessoas que prestavam serviço em troca de proteção. Então, preste atenção, professor. Então, o feudalismo, ele vai surgir da fusão da cultura romana com a cultura germânica. Quais são os valores da cultura romana que vão influenciar o feudalismo? Além da vila, que é o latifúndio, nós temos o colonato e nós temos a clientela. O que é colonato? Era fixar o homem à terra. O que era clientela? Era prestar serviço em troca de proteção. O que é importante que vocês entendam? É dessa influência romana que vai nascer as relações entre senhores e servos. Preste atenção. No modo de produção escravista, o trabalho, quem realizava era o escravo. No modo de produção servil, quem realiza o trabalho é o servo. Aí você pergunta, Pedrão, qual é a diferença entre servo e escravo? Lembra? O escravo é uma propriedade, o escravo é uma mercadoria. O servo, ele não é uma propriedade. O servo não é uma mercadoria. Pedrão, o que significa? O servo você não pode vender. O escravo você poderia vender. Então, na Roma antiga, modo de produção escravista, o trabalho são os escravos. No feudalismo, o trabalho era realizado pelos servos. O servo, ele era um homem livre. O escravo não é um homem livre. Porém, o servo é livre, mas ele era preso o quê? À terra. Então, das influências romanas que vão influenciar o feudalismo é o colonato, é a clientela. Olha aqui, a vila, que eram os latifúndios, que pertencia a um senhor. Eu não coloquei, mas nós podemos colocar o cristianismo. A religião cristã, a igreja cristã, ela vai nascer em Roma, tá? Os romanos vão abandonar o politeísmo e vão se tornar monoteísta. Claro, além das influências romanas, nós temos as influências germânicas. Essas influências germânicas, nós vamos destacar algumas características. Lembra que eu falei para vocês que os povos germânicos, eles eram guerreiros? Então, isso a gente chama de comitatus. Então, comitatus era uma característica dos germânicos. O que era o comitato? Eram os guerreiros. Era uma sociedade de guerreiros que juravam fidelidade entre si. Então, os povos germânicos, eles defendiam a lealdade, defendiam a honra, defendiam a família. Ou seja, as tribos germânicas,
elas eram organizadas em laços de fidelidade. Então, preste atenção, das relações germânicas, você precisa lembrar que o comitatus era relações de fidelidade. E o benefício? Está aqui, ó. Olha o benefício. O que era o benefício? O benefício era a prática de você doar terra para alguém em troca do serviço militar. Então, olha só, dos valores germânicos que vão contribuir o feudalismo, eu destaco as atividades agropastoril, eu destaco o comitatus e destaco o benefício. O benefício, pessoal, era a ideia de doar terras em troca de serviço militar. Preste atenção. Se das influências romanas se estabeleceu uma relação entre senhores e servos, olha isso aqui é importante, é das relações germânicas que vai se estabelecer uma relação entre senhores. Ou seja, das relações germânicas vai surgir aquela relação chamada de sucerania e vassalagem, que eu vou explicar para vocês. Então, olha só, a relação entre senhor e servo é uma relação vertical, porque ela é entre grupos sociais diferentes. As relações horizontais é as relações germânicas, são relações entre nobres. O que é uma relação horizontal? É que ela acontece, presta atenção, relação horizontal, ela é o quê? Entre componentes do mesmo grupo social, no caso aqui da nobreza. A pessoa qualquer, que eu não sei quem é, perguntou, professor, eu não entendi muito sobre o colonato. Querido ou querida, o colonato era uma prática da cultura romana. Era uma prática de você deixar o homem preso à terra. Eu vou explicar para vocês. Esse colonato, ele foi criado pelo imperador chamado Constantino, que lá na época da crise de Roma, ele dizia o seguinte, que nenhum trabalhador rural, ele poderia, de certa forma, deixar a terra, ou seja, o homem é livre, mas ele era preso à terra em que trabalhava, ou seja, o colonato era uma prática comum em Roma. As pessoas que trabalhavam no campo em Roma, Caila, eles não poderiam deixar a terra. Então, o que é importante que vocês entendam? Que o feudalismo, ele é um modo de produção baseado na posse e no direito da terra. O feudalismo, ele nasceu da junção da cultura romana com a cultura germânica. Preste atenção, a cultura romana, ela vai levar as relações do quê? De servidão, uma relação entre senhor e servo. A cultura germânica, tanto o comitatus, que era laço de fidelidade, quanto o benefício, que era a prática de doar terras em troca de serviço militar, essa relação germânica vai estabelecer a relação entre nobres, que também é chamada de relação horizontal. Mais na frente eu explico para vocês. Então, olha só, o que seria o feudalismo, pessoal? O feudalismo é um sistema político, é um sistema econômico, é um sistema o quê? Cultural e social. Quando eu pego a economia, como que era a economia no feudo? Né? Gente, se o feudo ele é uma propriedade, se o feudo é um latifúndio, o que seria, de certa forma, né, a economia no feudo? Ela vai ser economia agrária. Agora eu explico. A Júlia está perguntando, o que é o benefício? Júlia, o benefício é uma prática muito comum, Júlia, às sociedades germânicas, aos povos germânicos. Lembra que esses povos germânicos, eles eram povos guerreiros, eram povos que viviam de guerra. E as relações sociais entre eles eram relações marcadas por laços de fidelidade. Então era muito comum, Júlia, os germânicos se relacionar por geralmente fidelidade. Então uma prática muito comum entre os povos germânicos era a prática de você doar terra para um outro guerreiro em troca do serviço militar. Isso é benefício. Era quando alguém doa uma terra para alguém em troca do seu serviço militar. Entendeu? Isso vai ser, Júlia, uma das relações que vai contribuir para a formação do feudalismo. Pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta? Estão de boa aí? Estão entendendo? Jonas, não é uma propina, tá, Jonas? É uma relação. É uma relação de troca. Eu te dou terra e você me garante a minha proteção. Tranquilo? Vamos lá. Olha só, então a economia feudal, galera, ela gira em torno do feudo. Lembra que o feudo, ele era uma grande propriedade rural. Quem era o dono do feudo? Quem era o dono do feudo? O dono do feudo é chamado de senhor feudal. Então, quem tem terra é quem pertence à nobreza, tá bom? Olha só, o Vitor está perguntando. Explica o colonato novamente. Vitor, essa parte do colonato, eu sei que vocês estão com um pouquinho de dificuldade de entender, porque vocês não estudaram Roma ainda.
O colonato ele foi uma prática comum ao Império Romano. Lá na época da crise do Império, tá, Vitor? Roma passava por uma crise de mão de obra. Existia um êxodo rural muito grande, as pessoas saindo do campo para a cidade. Aí teve um imperador chamado Constantino, que vai criar a lei do colonato. O que era a lei do colonato? Ele proibiu que todos os trabalhadores rurais deixassem o campo. Ou seja, a partir da lei do colonato em Roma, nenhum trabalhador rural poderia deixar a terra em que trabalhava. Ele deveria viver preso à terra. Então, isso é uma prática do colonato. Entendeu? Só para você entender, Vitor, preste atenção aqui, ó. Deixa eu voltar aqui no mapa para você compreender. Olha só. Então, o feudalismo, né? Qual é a origem do feudalismo? O feudalismo ele tem origem com as invasões do quê? Bárbaras. Ele tem origem com as invasões germânicas. Aí vocês perguntam assim, por quê, Pedrão? Essas invasões germânicas, esses povos bárbaros, vão atacar a parte ocidental do império. As cidades romanas já não ofereciam mais segurança. Então, preste atenção. A população que vivia na cidade começou a migrar para onde? Para o campo. Então, o feudalismo ele é um processo de ruralização. Ou ele é chamado de êxodo urbano. É a população saindo da onde? Da cidade e indo para onde? Para o campo. Pedrão, por que essa população que vivia na cidade está fugindo para o campo? Preste atenção. Ela está fugindo para o campo porque é em busca de segurança. Porque as cidades romanas eram alvo de pilhagens. Lembra que pilhagens eram saques, eram furtos feitos em regiões conquistadas pelos povos bárbaros. Pedrão, mas eles vão fazer o que no campo? Se proteger em cima de um pé de piqui? Se esconder atrás da moitinha? Não. Essa população que sai da cidade e vai para o campo, ela vai pedir proteção para um grande proprietário de terra, né? Que vai ser chamado de senhor feudal. Aí, presta atenção. Vamos imaginar que vocês estão saindo da cidade e estão vindo para a minha terra. Presta atenção. Para vocês viverem na minha terra e ter minha segurança, eu vou exigir que vocês trabalhem para mim. Está entendendo? Então vocês vão ser meu servo. Olha as influências romanas. A partir do momento que eu deixo você ficar na minha terra, você está preso a ela. Você não pode sair. Olha a relação do colonato. E aí você vai prestar serviço em troca de proteção. Olha a ideia da clientela. Então, o feudalismo, ele tem origem com as invasões germânicas. São as invasões germânicas que vai levar a uma ruralização. A população sai da cidade e a população vai para onde? Para o campo, tá? Essa população que sai da cidade e vai para o campo, essa é a origem do servo. Uma vez que essa população vai para o campo, ela está pedindo proteção para quem? Para o senhor feudal. Esse senhor feudal, em troca de oferecer proteção para essa população, vai exigir o que deles? Trabalho. Aqui vai nascer quem te chama de servidão. Quem está aí no ano A, que eu não sei quem é, tá? Não entendi a questão horizontal e vertical. Agora eu explico, quando eu mostrar a sociedade, tá bom? Rebeca perguntando, professor, como assim um feudal suficiente? Vou explicar, tá, Rebeca? Então vamos lá. A economia ela gira em torno do quê? Do feudo. O que era o feudo? Era uma grande propriedade rural. Quem é dono do feudo? É o senhor feudal. Então, olha uma curiosidade. No feudalismo, a política é centralizada ou descentralizada? É descentralizada. Porque na Europa existiam vários feudos. Você não tem a centralização do poder. Então, o poder vai estar na mão dos senhores feudais. Então, o poder é descentralizado. O feudo, tá, Rebeca? A economia era autossuficiente. O que é autossuficiente? O feudo produzia tudo que necessitava. A economia era agrária. Não havia comércio. O comércio que existia aqui era a base do escampo, era a base da troca. O comércio monetário praticamente desapareceu. A economia também era de subsistência. Pedrão, o que é uma economia de subsistência? Só para vocês entenderem. O que é uma subsistência? É quando você produz para o próprio consumo. Pedrão, tem a figura do rei, Guilherme? Claro que tem. Mas o rei aqui no feudalismo, apesar de ter o nome rei, ele é mais uma figura mística. Ele é mais uma figura lendária, tá bom? O rei, ele não tinha poder para centralizar as ações. Então, como o rei era um personagem místico, o poder de fato estava na mão dos senhores feudais. O poder de fato estava na mão da nobreza. Por isso que o poder aqui, ele é descentralizado. Professor, mas então tinha imposto? Tinha. Vai ter alguns impostos e obrigações que eu vou explicar para vocês mais adiante.
Professor, o Jonas, Pedrão, o senhor feudal, além de dar proteção, ele dava a comida necessária. Não era comida, ele dava condição para subsistência. Eu vou mostrar para vocês as relações de sociedade, tá bom? Então, o que você precisa entender? Vamos lá, para a gente repetir. O que é o feudalismo? Ele é um modo de produção baseado na posse e no direito à terra. Tranquilo? De boa? O feudalismo, qual a origem dele? São as invasões bárbaras, são as invasões germânicas. Por que a origem das invasões germânicas? Porque, como as cidades romanas estavam sendo atacadas, a população vai sair da cidade e vai para onde? Para o campo. Então, nós temos um processo de ruralização. Como que era a política no feudalismo? O poder era descentralizado. Apesar de ter o rei, o poder estava na mão de quem? Dos senhores feudais, que se relacionava através de quem vai chamar de sucerania e vassalagem. Aí teve uma colega, aqui o nono ano A, que eu não sei quem perguntou o que seria a relação de horizontal e vertical. Essas relações aqui, eu vou explicar em sucerania e vassalagem, você vai entender, tá? Olha só, então a economia, ela é agrária, ela é autossuficiente, ela é de subsistência, não havia comércio monetário. Quando existiam relações comerciais, ela era a base do quê? Do escambo. E os moradores do feudo tinham que trabalhar e tinham que pagar impostos para o senhor feudal. E o senhor feudal pagava imposto para o rei. Por isso que o poder é descentralizado. Aí vocês perguntam assim, Pedrão, como que eles pagavam impostos se praticamente a moeda desaparece? Então eles pagam imposto ou com trabalho, ou pagam imposto com parte do que eles produzem. Tranquilo? Olha como é que era a sociedade feudal. Vocês estão enxergando aí, pessoal? Toda a pirâmide? Tá de boa? Estão enxergando? Então vamos lá. Como é que as relações? A sociedade feudal, as relações sociais, ela é ruralizada. Por que a relação é ruralizada? Porque as relações acontecem no campo. O feudo, ele é uma grande propriedade, ele é um latifúndio, tá? As relações é baseada na dependência pessoal. O que era a dependência pessoal? O servo depende do senhor e o senhor depende de quem? Do servo. Da mesma forma que o sucerano depende do vassalo e o vassalo depende de quem? Do sucerano. É uma sociedade cristianizada. Qual é a principal instituição que controlava a política, controlava a sociedade? Era a Igreja Católica. Você tem uma sociedade fortemente influenciada pela Igreja Católica. É uma sociedade, pessoal, patriarcal. Voltou. Oi. Oi, pode falar. Alguém não, nada não. Não. Então vamos lá, irmão. Olha só. Então preste atenção. A relação aqui ela era patriarcal. O que é a relação patriarcal? A mulher está sujeita às desigualdades. Aqui existe uma história muito interessante. A mulher, também na Idade Média, ela é considerada inferior ao homem. Da mesma forma que na Roma, da mesma forma que na Grécia, a mulher, ela tinha seu status social inferior em relação ao homem. E por quê, Pedrão? Qual era a justificativa para as mulheres ser consideradas inferiores? Aqui, pessoal, existiam várias explicações. A explicação mais comum para esse período é as explicações religiosas. A própria Igreja Católica falava que a mulher era um macho deficiente. Isso é até uma frase de um grande pensador da Igreja Católica chamado Tomás de Aquino. E tem um outro chamado Thomas Mulmer, que ele fala que a mulher era um diabo doméstico. Aí, Pedrão, mulher diabo doméstico é a sua esposa que te inferniza. Não, não é isso não. Preste atenção. Quando eles falam que a mulher é um diabo doméstico ou que a mulher é um macho deficiente, eles estão argumentando a inferioridade da mulher em relação ao homem. E a própria Igreja Católica, ela falava que a mulher, ela era de uso fácil dos demônios, que a mulher poderia ser manipulada pelo diabo, que a mulher poderia ter possessão demoníaca. Pedrão, da onde que a Igreja Católica tirava essas explicações? Do livro de Gênesis. Se você for pegar a obra de Gênesis, né, quando fala ali da questão da criação do mundo, fala do jardim do Éden, do paraíso, né, e a expulsão do homem e da mulher do paraíso está condicionado à questão da Eva. A Eva convenceu o Adão a comer o fruto proibido. E quem convenceu Eva a manipular o Adão é justamente a serpente. Então, pegando desse conto bíblico, eles falavam que a mulher, elas era o quê? De uso fácil dos demônios.
Por isso que a mulher na Idade Média, boa parte dela vai ser chamada de bruxa, as mulheres vão ser perseguidas, as mulheres vão passar por um processo de intolerância. A bruxa aqui também, pessoal, não é minha esposa, não. Apesar de eu dar uma vassourinha para ela aqui é só para ficar engraçado, tá, pessoal? Eu não sou misógino, não. Porque ela fugiu de casa agora, eu tô falando só para zoar ela, tá bom? Então, vocês têm essa relação ruralizada, de dependência. Era uma sociedade patriarcal, o homem era a autoridade familiar. No feudalismo, nós não temos aqui o direito, é consuetudinário, as relações é baseada no costumes, porque lembra, esses povos aqui germânicos, a maioria eram povos ágrafos, e nós vamos ter as relações de sucerania e vassalagem. Aí a colega tinha perguntado, Pedrão, o que são relações horizontais? Presta atenção, o servo trabalha para o nobre, aqui é uma relação vertical. O que é uma relação vertical? Que é uma relação formada entre grupos sociais diferentes. Então, o nobre, o senhor feudal, tem terra. Quem trabalha para o senhor? O servo. Então, aqui é uma relação vertical. É uma relação entre grupos sociais diferentes. Uma relação social entre pessoas de mesmo grupo, no caso, sucerania e vassalagem, é uma relação horizontal. Aqui vai nascer o que a gente chama de sucerania e vassalagem. O Vitor está perguntando, no caso, foi nessa época que muitas mulheres foram perseguidas e caçadas, sendo acusadas de bruxaria? Sim. Tá? A mulher, Vitor, não era dada a ela educação. A mulher não era dada a ela saber. E as mulheres que tinham sinais de nascença, como cabelo ruivo, poderia ser marca do capeta. Tá? As mulheres que tinham conhecimento, curandeiras, parteiras, muitas vezes eram vistas como bruxa. Tá entendendo? Então, assim, mais na frente eu vou explicar para vocês essa parte da igreja, da Inquisição, e vocês vão entender. Então, nós temos uma intolerância muito forte nessa época, tá? Olha só, para o homem aqui, se ele quisesse desaparecer com a mulher, era só ele chegar na missa, ou na hora de se confessar com um padre ou com um papa, se ele acusasse a mulher dele de rituais de bruxaria, a mulher era caçada, a mulher era queimada viva. Então, você tem um processo de intolerância, você tem um processo sectário muito grande, tá bom? Felipe, professor, os deficientes também eram sacrificados? Não eram sacrificados, alguns assim, mas tinha uma ideia que os deficientes, eles eram como castigos divinos, tá? Era como se fosse a ideia de castigo divino, beleza? Eu vou explicar agora, tá, Vitor? A sucerania e vassalagem. Mas o que você precisa entender? A sucerania e vassalagem, ela acontece apenas entre nobres. As pessoas acham que o vassalo é o servo. Não, o servo, ele não é dono da terra. O servo é o cara que trabalha em troca de proteção. Qual é a origem do servo? Esse servo, ele veio da cidade. Ele saiu da cidade, fugindo das invasões e foi para o campo, em troca de um lugar para viver. Em troca de proteção, esse servo, ele trabalha para o Senhor em troca da sua segurança. Rebeca, eu vou chegar lá. Quem faz parte do clero? A igreja. Tá, Rebeca? A igreja católica. Tá bom? Como eles teriam provas concretas de bruxaria? Não precisava ter prova, bastava uma acusação. E aí você percebe o quão as mulheres eram inferiores. Tá entendendo? E aí você percebe que até essa ideia machista, patriarcal, ela é muito presente na igreja católica. Se você for pegar dentro da igreja, todos os cargos de alto comando da igreja católica, ele é ocupado por homens. Você não vai pedir, jamais você vai ver você tem aí mulheres ocupando o cargo no alto clero. Então mostra essa visão machista, mostra essa visão patriarcal da sociedade. Tá bom? Eu vou mostrar, tá, Maria Eduarda, a questão da pirâmide. Vitor, é por causa do êxodo urbano que... Não, é por causa do êxodo urbano que se originou as invasões bárbaras? Não, tá, Vitor? O êxodo urbano é uma consequência das invasões. O que é êxodo urbano, Vitor? É a migração da população da cidade para o campo. O que leva a população a sair da cidade para o campo são as invasões. Então, as invasões, ela vai originar, né, o êxodo urbano. Beleza? A Maria Eduarda, professor, não entendi a questão da pirâmide. Calma, vou chegar lá, tá, Merdão? Estamos analisando a sociedade. Então, vamos aqui com o professor. Quais são as características da sociedade? Ela é ruralizada, as relações acontecem no campo,
ela é cristianizada, fortemente influenciada pela Igreja Católica, é uma sociedade patriarcal, onde a mulher está sujeita às desigualdades, a mulher é considerada inferior. Nós temos relações sucerania e vassalagem. Quem é o sucerano? Olha só, o sucerano é o nobre que concede um feudo. Ou seja, o sucerano é o nobre que dá um pedaço de terra a um outro nobre. Então, o sucerano, quem doa a terra a um outro nobre, ele é sucerano. O nobre que recebe o pedaço de terra, que eu coloquei benefício, tá? Ele é vassalo. Então, olha só, sucerano é o nobre que doa um pedaço de terra a um outro nobre, em troca de fidelidade, em troca de serviço militar. Lembra lá do comitatus? Lembra quando eu falei do benefício? Jurar fidelidade e doar terras em troca de serviço militar, que eram práticas germânicas. Isso aqui vai se materializar nas relações sociais que levam o feudalismo. Então, o sucerano é o homem que doa um benefício, que doa a terra a um vassalo em troca de fidelidade. O vassalo, que é o nobre, ele recebe essa terra, jura fidelidade ao sucerano e vai lhe garantir a sua proteção. Pedrão, o vassalo é servo? Não. O vassalo é nobre. Olha a relação, ela é horizontal. O que é horizontal? É entre grupos sociais, entre mesmo grupo social. Beleza, pessoal? Entenderam? Então, essa sociedade, ela é estamental. Por que é estamental? Porque ela não tinha mobilidade social. Então, nós temos 3 grupos: clero, nobreza e servo. O clero reza, a nobreza, a função dela é guerrear, e quem sustenta a pirâmide? O servo. Então, a sociedade estamental é dividida o quê? Em ordens fixas. Ela é estratificada, porque ela não tem mobilidade social. A posição da pessoa na sociedade não é pela riqueza, né? A posição da pessoa na sociedade é pelo grau de nascimento. Se eu sou filho de nobre, eu vou ser nobre. Se eu sou filho de servo, eu vou ser servo. Alguém nasce no clero, pessoal? Não. O clero é a igreja. O clero é uma opção de vida, tá? Então, servo vai ser sempre servo, nobre vai ser sempre nobre. Então, a sociedade feudal é uma sociedade estamental, é uma sociedade estratificada, não tem mobilidade. Qual é a função do clero? A função do clero é rezar. Por isso que o clero é chamado de oratores, tá bom? O que seria oratores? Rezar. A nobreza são chamados de belatores. O que são belatores? É guerrear. Então nós temos 2 tipos de nobre, que é o sucerano e é o vassalo, que também pode aparecer aqui também, pessoal, como os cavaleiros. Os nobres eram os cavaleiros. Cavaleiros do forró? Não, pessoal. Os cavaleiros aqui eram quem prestava serviço militar. E os servos, pessoal, tinham 2 tipos de servo. Tem o servo vilão, que era o servo que vivia na vila e prestava serviço no feudo, e tinha um servo de gleba, ou o servo camponês, que era preso ao feudo. Tranquilo? Deixa eu aqui, o Felipe perguntou aqui, ó. E quando alguém do clero morria? Felipe, o clero é uma opção de vida, tá? Um exemplo. O clero é dividido em alto e baixo, tá, Felipe? Quem é o alto clero? É quem comanda a igreja. Papa, bispo, cardeal, arcebispo. Quem é o baixo clero? São os padres. É um grupo inferior. Então, presta atenção. Nobre, os nobres, para ele chegar no clero, se um nobre quiser se tornar um membro do clero, ele vai ocupar apenas cargo no alto clero. O baixo clero, né, que era uma vida mais simples, mais humilde, era ocupado apenas pelo servo. O servo, tá? Ele era o servo é 2 tipos, pode ser chamado de servo. O servo é o servo camponês. E quem são os vilões? Também são servos. Os vilões viviam nas vilas. Eram artesãos que prestavam serviço aos feudos, mas também vivia na condição de servo. Beleza? Compreenderam, pessoal? Ó, o Guilherme perguntou aqui, ó. Foram essa classe, muitos dos nobres que foram para as cruzadas, os nobres cavaleiros. Tá bom, Guilherme? Mais na frente eu explico as cruzadas para vocês. Então, presta atenção. Como é que é a política no feudalismo, pessoal? Ela é descentralizada. O poder está na mão de quem? Senhores feudais. Como é que era a economia no feudalismo? Ela é agrária, ela é de subsistência, ela é de base da agricultura, ela é o quê? Eu não sei para comer. Vamos lá, pessoal.
Os vilões eram presos à terra? Não. Os vilões viviam na cidade. Quem é preso à terra era só os servos. Tá, Kênia? Os vilões, eles eram mais livres que os servos. Tá? Eles eram servos, mas eles tinham mais liberdade. Já o servo camponês, esse sim era preso à terra. Tranquilo? Vamos lá. Pessoal, olha as relações aqui, ó. Feudo-vassálica. Relações entre senhores. Sucerano, que era um nobre mais poderoso. O vassalo é um nobre o quê? Menos poderoso. Lembrando que o sucerano doa a terra para o vassalo em troca de serviço militar. E o vassalo recebe terra do sucerano e presta serviço militar. A Letícia, desliga aí o microfone, está interferindo, querido. Você quer falar alguma coisa? Se quiser falar, pessoal, é só abrir o microfone e perguntar, tá bom? Vamos lá. Olha só. Aqui é só uma curiosidade. A relação sucessória e vassalagem, ela parte de 3 etapas. A homenagem, que o vassalo faz ao sucerano. O vassalo depois jura fidelidade. E a investidura. O que é investidura? Era quando ele ganhava um pedaço de terra do sucerano. Tá bom? Então nós temos aqui, ó, relação sucerano e vassalagem. Sucerano era o nobre que doa uma terra para o vassalo. O vassalo é o nobre que recebe a terra e jura fidelidade ao sucerano. O vassalo, ele é nobre. O sucerano, ele é o quê? Nobre. O vassalo não é servo. Quem trabalha para o sucerano, quem trabalha para o vassalo, é o servo. É o servo, pessoal, é o servo que é a classe social, de certa forma aqui, ó, relacionada ao trabalho. São eles que sustentam a sociedade. O clero não trabalha, o clero reza. O nobre não trabalha, o nobre o quê? Tem terra e vai guerrear. Então, quem trabalha é o servo. O vassalo oferece serviço militar, oferece a segurança. Tá? O filho do vassalo seria vassalo? Sim. Lembra por que o filho do vassalo, filho de nobre, vai ser sempre o quê? Nobre. Olha só, a relação na sociedade aqui, pessoal, ela é baseada no direito de primogenitura. Tá bom? Era apenas o filho mais velho que herdava as terras. Pedrão, e se o homem tivesse só filha mulher? As mulheres não herdavam as terras. Muitas vezes a mulher se casava com um outro nobre amando do seu pai. Mas isso é uma curiosidade, eu não vou entrar em detalhe para não confundir. Só lembra, é uma sociedade estamental, com pouca mobilidade, e é uma sociedade o quê? Estratificada. As pessoas nascem e morrem pertencendo ao mesmo grupo social. Tranquilo? Jonas, o filho de vassalo seria vassalo? Sim. Por quê? A posição na sociedade é de acordo com o grau de nascimento. Filho de vassalo vai ser sempre o quê? Vassalo. Filho de nobre vai ser sempre o quê? Nobre. Filho de servo vai ser sempre servo. Tranquilos? Tá, pessoal? A cultura medieval, ela é uma cultura teocêntrica. Ela é baseada, né, pessoal, no poder da Igreja Católica. Explicação através da fé. A Igreja Católica, instituição mais poderosa, e era a maior das senhoras feudais. Nós temos aqui um conformismo. O que é conformismo? Ninguém questionava a Igreja Católica. Eu vou dar um exemplo. A própria igreja dizia que Deus quis que uns nascessem para rezar, que era o clero, outros nascessem para guerrear, que era a nobreza, e outros nascessem para trabalhar, que seria o servo. Ou seja, você era servo pela vontade de Deus, tá bom? Então nós temos aqui uma ética paternalista cristã. O que é ser paternalista? É a sociedade patriarcal. É o homem como centro. É o homem aqui como chefe familiar. Beleza? Jonas, essa parte eu entendi. Mas ele seria um militar? O filho do nobre, Jonas, seja vassalo ou servo, ele tinha 2 opções. Ou se tornar um militar, que era o sonho da maioria da nobreza, né? Porque ser militar, ser um cavaleiro, dava prestígio social, ou ele entrava no clero. Então, o filho do nobre, ou ele vai ser um militar, ou ele vai herdar a terra, ou ele vai se tornar um membro do clero. Beleza? Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Para a gente fechar aqui, pessoal, essa parte do feudalismo, então, olha só, as relações sociais, tá? Então, o que era o feudo? O feudo, ele era uma propriedade. Então, vocês vão olhar que o feudo, ele é um grande latifúndio. Quem é dono do feudo? É o senhor feudal, que é nobre. Quem trabalha para o senhor feudal? Servo. Está entendendo a relação? Então, o feudo, como se fosse uma grande fazenda, que era dividida em 3 partes. Presta atenção.
todo feudo, todo ele, pertence ao Senhor. Mas tinha uma parte que era exclusiva do Senhor, que é o manto senhorial. O que é o manto senhorial? Era onde ficava o castelo, era onde ficavam as melhores terras e os melhores pastos. Ou seja, o manto senhorial era a parte exclusiva do senhor feudal no feudo. Tudo que se produz no manto senhorial pertence ao senhor. O que é o manto servil? Era a terra onde o senhor arrendava. Preste atenção. O servo é dono de terra? O servo tem terra? Não, o servo é um trabalhador. Ele é um homem livre, porém ele é preso o quê? A terra. Ele não pode deixar a terra que trabalha. Essa foi a relação que ele fez com o Senhor. Ele vai viver na terra do Senhor, se compromete em não sair em troca da segurança dele. Então, o manso servil é a parte do feudo onde os servos vivem. Então, o servo, além de trabalhar para o Senhor e plantar para o Senhor, o servo também tem que plantar para ele. Lembra que a economia no feudo é uma economia de subsistência. Se é de subsistência, ela não tem excedente. As pessoas o quê? Produzem, tá? As pessoas produzem para o próprio consumo. Manso senhorial era a parte do Senhor, manso servil era onde os servos trabalhavam, tá, pessoal? E o manso comunal era de área de uso comum, ou seja, tanto o senhor utilizava, quanto o servo utilizava. E aí, para a gente fechar o feudalismo, quais eram as obrigações do servo? Tá? O servo vivia no manso senhorial, e quais eram as obrigações que ele tinha com o senhor? Lembra que o servo deveria pagar imposto. Presta atenção, o servo paga imposto. Como que ele paga imposto se ele não recebe salário? Como que ele vai pagar imposto se ele não recebe salário? Ou ele paga com trabalho, ou ele paga com parte do que ele produz. Tá, pessoal? Então, o servo paga imposto ou com o que ele trabalha, ou, de certa forma, com o que ele produz. Então, um dos impostos aqui, pessoal, era chamado de covéia. O que era a covéia? Era o trabalho gratuito. Preste atenção. O que era a covéia? 3 dias por semana, 3 dias por semana, cada servo deveria trabalhar no manso senhorial. Então, covéia é o trabalho gratuito. 3 dias por semana, cada servo tinha que plantar e trabalhar para o senhor. Tá entendendo? O que é a banalidade? A banalidade, ele era o imposto pago por utilizar a infraestrutura do feudo. Se o servo precisasse de uma enxada, se o servo precisasse de um moinho, de um forno, ele tinha que pagar. Pedrão, ele paga com o quê? Ou ele paga com trabalho, ou ele vai pagar com o que ele produz. O que é a talha? É uma porcentagem. Ou seja, 50% de que cada servo produz aqui, pessoal, no manso senhorial, 50% do que cada servo produz no manso senhorial, ele tem que entregar para o Senhor. Então, olha como que essa vida do servo era uma vida miserável. Metade do que ele produz, ele já entrega para o Senhor. Se ele utilizar qualquer equipamento do feudo, moinho, forno, ele tem que pagar uma taxa. Tá entendendo? Sem contar que ele pagava o dízimo. O que era o dízimo? Era os 10% que ele dava à igreja. Ou seja, de 100% que ele produz, 60%, 10% ele dava para a igreja e 50% ele dava para o Senhor. Ainda tinha um outro imposto chamado de captação, que era o imposto anual pago individualmente. Como assim, Pedrão? Se o servo tivesse 10 filhos, ele tinha que pagar um imposto anual equivalente a 10 filhos. Tá bom? Então nós temos covéia, nós temos banalidade, nós temos a captação, que é o imposto por cabeça, nós vamos ter a mão morta. Pedrão, o que é a mão morta? Né? O servo, quando ele morria, para a sua família ficar no feudo, a família tinha que pagar uma taxa. A mão morta como se fosse um imposto sobre herança. Tá bom? Ou seja, os herdeiros dos servos que morriam, eles tinham que pagar uma taxa para ficar e permanecer no feudo. Ou seja, a vida do servo era uma vida o quê? Muito complicada. Além do servo, eles eram obrigados a prestar serviço para o Senhor, né? Se o Senhor entrasse numa guerra, ele tinha que ajudar o Senhor a se proteger. Ele tinha que, de certa forma, né, dar hospitalidade para o Senhor. Ou seja, o servo, ele tem uma série de obrigações que ele cumpre com o Senhor. Beleza, galera? Tranquilo aqui? Então, essas são as obrigações, o que? Servil. Então, no feudalismo,
quem trabalha, quem sustenta a sociedade é justamente quem, pessoal? O servo. Galera, beleza? Gostaria que todo mundo aqui, pessoal, desse um presente. Nós já estamos encerrando a aula, tá bom? A Vanessa, o clero tinha terras? Tinha. A Igreja Católica era a maior proprietária de terra, juntamente com a nobreza. A moeda só vai ser criada no absolutismo? Não, Júlia. Aqui, né, desde a Idade Média existiam moedas, mas elas eram o quê? Pouco utilizadas. Beleza? Tranquila? Gente, eu vou estar encerrando essa aula com vocês, o pessoal da segunda série já está entrando, tá bom? Então, pessoal da primeira série, por favor, dê presente aí. Todo mundo dê presente aí, tá? Obrigado, gente, pela participação de vocês aí. Aí semana que vem a gente, né, troca uma ideia e eu tiro dúvida de vocês.